Então, estamos aqui para conversar hoje com o multiartista Ciron Franco, pintor, escultor, ativista do meio ambiente. Tem muitas atividades que podem te definir, né, Ciron? Como é que você se autodefine? Eu tenho medo de definir alguma coisa, porque eu mudo muito meu pensamento. Então, eu costumo dizer que eu não s eu sou aprendiz. Eu acho que a situação do aprendiz, ela é mais interessante do que o mestre. O mestre deve ser enfadonho, você saber tudo, né, não é? Mas eu vou contar uma Legal. história. Quando eu comecei a filmar com Super 8, ainda garoto, com 13, 14 anos. Hã. Então tudo que eu faço hoje, na verdade, começou na minha adolescência e na minha infância. Eu fazia cineminhas projetando imagens paradas e tal. Aham. Então as tecnologias foram melhorando, aí eu passei a usar a VHS, né, e depois, mais recentemente, uns 10 anos para cá, eu comecei a fazer videomapping. Eu não sei se você viu um dia da Mundial da Água, em que eu Sim, sim. transformei em cachoeira em Sim, Brasília, sim, no sim, né. sim. Uma Então maravilha. tudo isso começou muito garoto, porque quando eu estudava no primário, você tinha, o dia de trabalhos manuais. Para mim era o melhor dia, o cheiro da madeira, minha mãe comprou uma serrinha para Legal. mim. Então tudo Hã. isso por exemplo, a escultura surgiu quando teve o acidente do Césio, que foi no Aham, bairro onde eu vivi até os 19 anos. aham, Então, assim, e coisas que eu fazia, por exemplo, comecei também a fazer instalações, mas nem tinha esse nome ainda, né, aham. porque eu ficava indignado, eu achava que a sociedade, que as pessoas, os estudantes, eu falava: "Pô, deixa de ir final de semana na boate para a gente limpar os rios", né. E meu pai era uma figurinha, porque ele falava: "Ó, as pessoas estão indo tirar, ouro no Rio Madeira e eles estão enganados, o negócio não é ouro, o negócio é água". É a Pa água, eu é. falava: "Pai, mas tem tanta água no Brasil", ele falou: "Ó, com a velocidade com que o brasileiro faz filho, daqui É. a pouco vai estar tudo poluído". Ele tinha essa noção. Essa história é espetacular, É, Ciron. Essa pois história, é. essa frase do teu pai é espetacular. Mas eu quero falar, vamos voltar um pouco aí, porque eu Vamos. ainda estava te apresentando. Você está Aham. aí hoje no Crato, né? Participando aí do Festival Servo Esmeraldo, em homenagem aos 95 anos dele, faria 95 anos agora. E você está aí com várias atividades, você tem aí uma instalação, né, que você batizou de Terra Profana, você está fazendo Desculpe, também profanada. a Terra Profanada, É, exato, Terra é, é. Profanada, que é, na verdade, uma advertência para que a gente não perca a esperança na defesa do planeta que está pedindo socorro. Você também está fazendo um workshop e o slogan do festival é que diz: por que o Cariri encanta? Você sabe me responder isso? Por que o Cariri te encanta? Me encanta as coisas que eu não conheço. Eu sou um curioso, então, por exemplo, eu já conheci o Servo, a obra dele, acho que é um dos artistas mais importantes brasileiros, né. E aqui eu encontrei, não só a paisagem, mas também as pessoas. Eu fiquei encantado com as crianças. Nós fomos no Museu de Antropologia, não é? O Museu do Homem Cariri, e vi Aham. todo o processo ali, a menina que apresentava cada imagens daquela para gente, e eu sempre acho que a coisa do dinossauro sempre nos encantou, É. né, então E ainda encanta as crianças, né? As encanta crianças ficam muito. loucas, né, com dinossauros, Mas né? isso Até é uma hoje, né? maravilha. E meu pai falava: "Ó, quer mudar o país, dê mais atenção para a criança". E Hum. realmente, sem a criança, você vai continuar repetindo os erros dos adultos, né. É. Eu até falei: "Estou saindo mais brasileiro aqui do Cariri", entendeu. Porque uma gentileza, você vê as pessoas, as simples, mas preocupada com o meio ambiente. Teve uma senhora que foi ver a instalação e estava fechada, ela nem sabia que aquilo era que era uma exposição. Aí uma das não sei se é a professora, estava lá, começou a conversar com ela, ela perguntou: "O que é isso?".
E a mulher começou a falar. E depois a mulher gravou um texto incrível sobre o que ela estava vendo, né? Você vê, agora mesmo aconteceu ontem na Espanha, que foi um lugar que eu morei durante muito tempo, nos anos 70, teve uma enchente lá terrível, né? Já são quase 200 pessoas, né? Sim, 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 em Valência, né? Você morou lá em Valência, né? Eu Lá perto morei de em Valência, não foi? eu morei em Valência também. É. Mas em 1968, em Paris, reuniu as maiores cabeças para ver a saúde do mar, né, a saúde da terra, de certos biomas, e os caras saíram de lá esculhambados, porque tinha muita água ainda, né? Tinha Uhum. pouca poluição, né? E então tudo que eles falaram está acontecendo já há algum tempo. É Essa coisa, verdade. essa coisa não é tão recente, né? Uhum. A mudança climática, né? E tem uma coisa, por exemplo, assim, que eu achei que foi incrível, que eu vi pouca gente comentar, foi quando teve a pandemia. Quando teve a pandemia, Golfinho voltou para Veneza, os rios ficaram limpos numa velocidade que eu achava que demoraria mais tempo, né? Então isso é a prova que a Terra não é plana e que e que sim, nós interferimos. É incrível que ainda hoje em dia a gente tenha que provar que a Terra não é plana, É né? incrível isso, né? É um negócio impressionante. Assim, é uma mente surrealista, né? Quem pensa assim, porque é um É, absurdo, né? é. Agora, Ciron, me diz uma coisa: qual é o público com quem você está trabalhando aí nesses workshops? Com que tipo de material também você está trabalhando com esse pessoal? Bom, eu vou contar uma historinha rápida. Eu via nos anos 60, meu irmão era cabo eleitoral do Juscelino Kubitschek, e eu via muito falar, precisando trazer mais pau de arara e tal. Na minha cabeça, eu achava que o pau de arara era onde as araras dormiam, e quando E caía, pousavam. e pousavam, mas aí, quando saía a pena, aquela pena caía naquela superfície, né? E quando elas defecavam ali, aquilo se via como cola, tudo Ah, imaginação, né? E aí eu pensei em fazer isso, mas aí eu falei, se eu fizer isso, os alunos só vai estar me servindo como artesão para realizar uma obra que eu pensei. E eu acho que não funciona assim, eu acho que você tem que dar espaço para o aluno, ele mesmo, pensar coisas novas dele, uhum. né? E aí nós cortamos galhos, assim, mais ou menos de 1,5 m, 1,30 m, e eu pedi que eles pintassem cada galho desse da maneira que eles quisessem, inclusive que se quisesse queimar. A gente já tinha deixado todo o material para ele, um rico material, assim, muita tinta, muitos pincéis e tal, e eles fizeram um trabalho muito legal. Agora, amanhã nós vamos colar esses arbustos na parede e vai criar um disco de cor ali, um cromatismo feito por eles, porque Legal. é muito importante que o artista tem autonomia. Eu não sou teórico, eu sou do fazer. Então, como, por exemplo, para comprar material quando eu era garoto, eu fazia decoração de carnaval. Tudo isso me deu uma visão que era assim, 80 Arlequim, 200 palhaço e por aí. Então, isso depois foi levado para minhas esculturas, para as minhas instalações também. E aí, bom, eu sou um cara que eu não consigo ficar parado. Eu trabalho todo dia, meu corpo precisa disso, porque a pintura, eu faço quadros muito grandes, então ela é meio que uma dança e um exercício. Isso me trouxe muita saúde, né? Porque É. todo dia você, enfim, está dançando com a mão cheia de tinta, mais ou menos assim. É. E aí, Ciron, mas eu me lembro, Ciron, que você tinha também um costume, não sei se é um costume, você tá realizando uma obra, um quadro muito grande, uma tela muito grande, e aí o que acontece? Você se aborrece com a tela que você está você está executando, vira ela de costas, bota ela de castigo, vira ela de costas e abandona, e só vai retomar isso
um ano depois, muito tempo depois. Você ainda trabalha assim? Sim, às vezes 15 anos. 15 Como eu se anos? como eu sempre Tem tive telas ateliê. que você abandonou 15 anos? Não, não era abandonou, porque eu cheguei num momento que eu podia terminar, mas com a minha experiência. E eu acho que só a experiência não, você não acha o novo. Então, quando eu fico muito tempo sem ver, quando eu volto, coloco ela na posição correta e tal, e tiro assim, do encosto no ateliê, naquele momento, algumas já me resolve o problema. Eu olho e sou chamado novamente, porque eu sou um pintor que experimento o tempo todo, e se assim, como é que fosse? E na pintura, se fosse digital, era mais fácil, mas assim, eu gosto de encontrar, digamos, novos cirões, Uhum. entende? E isso me ajuda a perceber um caminho que eu não tinha percebido naquele momento. Tanto é que eu sempre falava assim: olha, esse quadro, eu não entendo ele direito, mas daqui 15, 16 anos, ele vai me indicar um outro caminho. E você acredita que, como eu gravei isso, eu tenho um arquivo muito grande, de mais ou menos 1000 e pouco é, 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 Vídeos? Super 8, Super depois, 8. depois VHS, depois 16 milímetros, né? Ah, Fizeram um filme quando eu estava morando em Londres, era um documentário que chamava O Olhar do Camaleão. E esses dois jovens que estavam terminando o curso de cinema em Londres me acompanhavam todo dia no estúdio. Eu saía fotografando muito o chão de Londres, eu gosto muito de fotografar chão. Eu até brinquei que o Sorro, em Londres, tem mais chiclete no chão do que estrela no céu. É um negócio impressionante, né? é, Então, eu, eu experimento, eu acho que a experiência dá para você fazer um trabalho muito bom, muito interessante, mas a experiência não é o novo, porque o novo é o que você não conhece. é, Então, então eu deixo, porque eu sei que tem uma estrutura ali que eu estou. Então, por exemplo, nos anos 70, 80, as pessoas me copiavam muito. E eu olhava aquilo, falava, pô, esse negócio daqui a pouco vira um pastiche. Aí eu mudava tudo. Os é, marchands naquela época falavam, pô, mas cada vez que você faz exposição é um estranhamento, porque o cara começa a te colecionar e você vai para outro caminho, né? é, Hoje, eles me elogiam por isso, pela minha liberdade de criar. Mas não é só liberdade. Eu quero ver como é que fica. É como se eu é, fosse um caminhante, falo, bom, eu conheço esse período, esse espaço aqui. E o que que tem lá? Eu quero saber o que tem lá. Porque é. também, o primário, eu fiz uma escola maçônica. E a escola era incrível, era uma mistura de arte deco com arte egípcia. Aquilo me deixava fascinante, né? Fascinado. Então, eu não tenho personalidade. Sério, porque eu achava, o Ferreira Goulart falava, mas isso é ótimo, o Milor também. E o Milor É, escrevia, né? Enfim, um escritor sem estilo. Eu é, tive a sorte, eu nasci velho, porque meus amigos eram tipo assim, eu tinha 15 anos, eles tinham 60, 50. é. Você vê, eu fui muito amigo do Milor, do Rubem Braga, do Antônio Aires, amigo Do mesmo, a Goulart, do ponto, Ferreira Goulart. muito, muito. O Goulart, Ferreira meu Goulart, grande inclusive, irmão. tem uma entrevista dele que ele fala que você é o maior pintor brasileiro, né? Isso é exagero dele, naturalmente, mas ele foi um querido amigo, aprendi, e aprendo lendo os poemas dele. É, Fizemos um livro que eu não queria fazer ilustração, porque eu acho que uma ilustração ela trava a percepção do leitor. Por exemplo, digamos que tem no poema, fala assim, era 7 horas da noite, chegamos, depois descobrimos que tinha uma cachoeira, né? Se eu pinto essa cachoeira, ou indica alguma coisa, eu não estou dando espaço para o cara vivenciar a poesia, a palavra. Aí eu falei para ele, aham, vamos fazer o seguinte, o livro chama Vida Bate. Você faz, sei lá, 30 poemas
eu vou fazer 30 desenhos que a gente... os desenhos vai ser um descanso da vista para a imagem, mas não relacionado com o poema dele. Mas você chegaram a fazer esse projeto? Não entendi Esse direito. livro existe, em português e inglês, chama Vida Bate. É um livro Ah, grande, legal. assim. Então, foi uma experiência incrível, né? Com o Legal. Milor fizemos trabalho juntos, né? E Rubem Braga, que foi outro querido amigo, né? Então, era engraçado, porque a minha geração estava mais ligada na pop art e tal, no construtivismo. Ah, E eu queria ouvir, por exemplo, o Volpe foi muito meu amigo, o Bruno Jorge, né? Almoçava muito com eles no Rio de Janeiro. Então, eu fui acolhido. Eles me tratavam com uma generosidade que é incrível. Então, se eu tivesse que fazer um autorretrato agora, eram pedaços, eram parte, essas pessoas todas estão dentro de mim. Porque às vezes eu estou pensando uma coisa, vem um pensamento do Milor, né, do Rubem Braga, que era uma figura maravilhosa, Ferreira, né? Tive legal. a sorte também de conhecer o Manuel Bandeira. Eu, quando tinha, em 1961, eu tinha 14 anos. Aí, um embaixador goiano, Lauro Moreira, era casado com a Marli de Oliveira, grande poeta, que depois foi mulher do João Cabral de Melo Neto. Sim, sim. Né? E eu comecei a ganhar prêmio muito novo. Né? Então, as coisas que escreviam de mim, eu ia ler 2, 3 anos depois. Eu achava que eu ainda não merecia aqueles elogios, entende? Era uma coisa muito estranha, assim, o que Tá, foi bom para mim. mas, Ciron, você tem essa coisa, se você trabalha muito, você produz muito, você tem essa coisa de guardar as obras e esquecê-las por um momento, Isso. o que você estava nos contando. Mas teve uma época também que eu me lembro que você queimava suas obras no final do ano. Você ainda faz isso? Você faz isso ou você fazia isso por que motivo? Porque você queria expurgar mesmo aquilo da sua obra ou era o que era? Uma catarse? Era uma questão mercadológica? O que era isso exatamente? Mercadológica. Eu não Mercadológica? Não, eu era ainda estudante, então eu achava que aquilo era estudo. Eu não queria que aquela coisa depois viesse ser vendida, aquilo era um estudo. Eu via aquilo sempre como estudo. E eu muito cedo, eu era muito habilidoso, porque aos 9 anos eu já copiava os clássicos, né? Fazia cópias enormes, né? Então, porque eu acho que aí, cada vez que eu ia para a tela, eu experimentava um estilo novo. Aprendi em cáustica, fui pintar como os impressionistas, depois como os expressionistas, né? E os objetos, eu fazia quando era garoto, e depois eu vi que aquilo era escultura. E com o acidente do Césio, me deu oportunidade, porque o acidente ocorreu no bairro onde eu morei até os 19 anos. Eu nasci em Goiás Velho, que é uma capital maravilhosa, que dentro de 2 anos vai fazer 300 anos. Eu nasci nessa cidade em 1947. Em 48, minha mãe, eu era caçula, né? Eu sou de uma família de dinossauro. Meu pai morreu com 105 anos. Meus irmãos, de 90 e pouco, só morreram porque caíram. E meu pai falava, depois do 40, não caia, que os ossos não vão colar direito. Ele tinha essa teoria, assim, né? E sempre fui um devorador de livro. Eu comprava, naquela época, os caras vendiam livro na universidade. Fui para a universidade com 14 anos também, porque tinha um curso livre que você fazia todos os períodos e as aulas de anatomia. Depois fui fazer 6 meses secando cadáver, porque, na época, eu gostava muito dos anatomistas renascentistas, né? O fato de você conhecer a estrutura do corpo, na hora que você vai desenhar, mesmo sendo uma linha, você percebe que ali tem uma estrutura aparente do osso, né? Então, tive uma vida muito, desde menino, comecei a trabalhar com 12 anos. Uhum.
Eu acho que é da geração mesmo, né? Trabalhar para a criança é um negócio maravilhoso. É. Crianças gostam de trabalhar. Agora é mais complicado, porque, tipo, enfim, o celular leva a criança também para uma outra dimensão, né? Eu acho. Eu queria falar sobre essa outra dimensão com você um pouco mais à frente, mas eu queria também que você comentasse essa questão de que a crítica sempre te tratou como sempre te colocou o rótulo de um artista engajado, né? É, E isso é. você mesmo já admitiu uma outra vez, que isso te trouxe alguns problemas, né? Como é que você avalia hoje, Ciron, a crítica cultural no Brasil? Olha, naquele período dos anos 70, dos anos 80, aí vinha uma efervescência que um crítico falava, pegava pesado como artista e os outros defendiam. Não havia um mercado, não havia um mercado, mas havia uma discussão estética muito importante, né? Então, eu nunca pensei que fosse ganhar dinheiro com a pintura, eu fazia outra coisa. Aí comecei a fazer retratos da sociedade, isso me dava grana suficiente para me comprar boas tintas, boas telas, né? Eu sempre fui um menino muito ligado ao fazer, a estudar, né? Queria aprender outros idiomas e tal. E queria também conhecer, porque a informação naquela época. Meu pai me levou para ver um sítio arqueológico, mas nem as universidades naquela época, você não achava um livro sobre arte rupestre. Eu só não dava bola para Ah, aquilo, entendeu? Tem um sítio em Goiânia, em Goiás, que o vigia achou que precisava colocar uns pezinhos na figura. Você acredita nisso? Ainda bem que ele usou uma tinta de guache e tal, a gente conseguiu limpar, né? é. Pessoal. Então, eu sempre fui tomado, assim, para mim, olhar é um tesão, olhar. E eu gosto de olhar para onde a maioria das pessoas não olham. É claro que eu olho o que elas olham também, mas eu comecei muito com essa coisa depois de fazer fotografia macro e micro. Então, os animais sempre me fascinaram muito. Eu comecei numa época fazendo figuras da Mas você sociedade. estava contando a história da primeira dama Essa é uma e você história se incrível. perdeu aí. Desculpa, foi bom você lembrar. A, a primeira dama de Goiás, eu pintei o retrato dela, e a primeira dama, Dona Yolanda Costa Silva, foi em Goiás Velho comprar móveis antigos e foi almoçar com a mulher do governador Otávio Lage. Aí ela falou: Nossa, quem fez esse retrato? Eu preciso de alguém que faça o retrato da minha avó, Júlia Carveiro de Sá. Ela Ah, escreveu um livro, Mãe de Mamãe. E era uma foto de 1805, era uma coisa assim, quase apagada e tal. Aí estava chegando em casa, vi 2 carros pretos. E eu fazia panfletagem, ninguém sabia. vou em Outra, cana. não, falei, não, sabe o que eu pensei? Falei, vou descobrir algumas panfletagens que eu fiz e vão me prender, né? Entende? Ah, Aí eu cheguei em casa, minha mãe estava ali servindo café, ela sempre fazia pão de queijo. Falou: Meu filho, esses senhores querem falar com você. Eu entrei em pânico, eu fiquei gelado. Ele falou: Você pode nos acompanhar? A primeira-dama quer falar com você. Aquele primeiro era um negócio maluco. Como a primeira-dama me conhece? Aí ah, fui. Ela falou: Mas você é um menino? Não sei o quê e tal. Eu falei: Não sou menino. Aí ela falou: Você não quer mudar para Brasília para fazer um retrato da minha mãe? Eu falei: Como assim? Ela falou: Não, a gente aluga uma casa que você pode transformar num ateliê e tudo bem. Eu falei: Eu topo, vamos, né? E toda sexta-feira chegava 2 figuras, daquela que parecia daquele filme O Homem de Preto, sabe? Era... Ele chegava com um envelope que eu queria até saber quanto que eles me pagaram, porque eu não lembro assim. Mas eu sei que era muita grana. Aí eu ia passar o final de semana em Goiânia, tinha ah, namoradinha lá e tal, né? ah. Então, minha vida sempre foi, assim, muita sorte de encontrar determinadas pessoas
que eu jamais imaginava encontrar, né? Como é que eu vou conhecer a primeira-dama? Ainda mais naquela época. Ah, 68 foi a hora que teve o AI-5, né? não, é época pesada, É né? Uma época brava da pesada, ditadura. pesada. Então, em Brasília, à noite, eu pintava rápido com alguns amigos no asfalto, eh, coisas sobre a ditadura. E depois eu posava de bom menino, entendeu? É. Era Pois é, mas assim. aí eu queria conversar, eu queria ouvir você também a respeito dessa questão, na seguinte perspectiva, porque você tem obras assim muito agressivas, né, no sentido de denunciar, denunciar a violência, denunciar o genocídio dos povos originários, a violência contra as minorias. E isso, às vezes, Ciron, eu não falo nem especificamente na sua obra, isso, às vezes, assusta muito as pessoas que veem esse tipo de obra. Né? Então, a minha pergunta é a seguinte: você acha que a arte ela tem que estar sempre a serviço de algo ou é uma opção do artista? Quer dizer, pode ser simplesmente a arte pela arte. Vou fazer arte fazendo retratos de pessoas, ou mesmo arte abstrata, arte pela arte. Eu acho que a arte é uma linguagem, né? Você não pode impor a alguém que ele tenha que ter uma percepção social ou não. Eu sempre tive, pela formação e pelos assassinatos que eu vi quando eu era garoto. Por exemplo, eu era amigo da família Mateus, que é um caso muito parecido com os irmãos Naves. Sim, sim. Mataram toda a família. Eu sempre acordei muito cedo, então eu passava, batia na porta, quando meu amiguinho Mateus estava dormindo ainda. Isso foi em 1957, se não me engano, né? E até hoje não descobriram. Torturaram a família, mataram todo mundo. Como ninguém atendeu, eu dei a volta na casa e vi que tinha um buraco. E eu entrei ali. Quando eu entrei, a hora que eu levantei, meu pé bateu numa coisa estranha. Eu olhei e o telhado era de telha colonial, que sempre quebrava e entravam focos de luz. Parecia quase que uma boate, assim, sabe? Uhum. De luz. Quando eu vi que era a cabeça do meu amigo, braço, mas tudo machadada. Tanto é que de vez em quando tem um machado no meu trabalho, No daquele seu período. trabalho, é É, recorrente isso. é recorrente, é. Então, aí eu saí gritando, mataram os Mateus, em seguida, claro, apareceu polícia e tal. Já fizeram livro, fizeram filme sobre esse assassinato. Isso me marcou tanto que até os 28 anos eu tinha medo de dormir, rapaz. Você acredita nisso? Eu tinha medo dos pesadelos, que eram terríveis, né? Que E loucura, né? esses pesadelos, junto com a ditadura, que veio logo em seguida, em 64, eles parecem que se fundiram, sabe? E eu acho também o seguinte: o artista, a arte é uma coisa. Eu costumo dizer que a arte é um espaço que não existe a palavra não. Tudo é Porque permitido, né? porque é um espaço aonde você pode ser Deus, diabo, santo, entendeu? Um ator pode virar tudo isso, né? E que isso a arte. Então, eu acho que, mas ele, enquanto cidadão, se não participa, vai ser cada vez mais dirigido por canalhas, entende? Então, eu sou um artista, por exemplo, estou preocupado com a luz, ou uma geometria, né? Mas eu, como cidadão, não posso ficar lendo as coisas que acontecem. Porque você acha que você está com a vida confortável ali, mas não funciona muito assim. As coisas mudam. E se você não atuar, você vai ser dirigido por canalhas, né? Com O que é o certeza. caso, o que tem de canalha no Brasil é uma coisa impressionante. Com Entende? certeza. Então eu penso assim, meu pai me deu muito meu pai e minha mãe, essa noção. Então eles eram voluntários. Eles falavam, a pessoa tem que ir pelo menos uma vez no hospital, porque as pessoas que mais reclamam são as que têm, meu filho, ele falava. Então, eu nasci porque
todo ano, meu pai conversava e minha mãe quando eu fazia aniversário. Eu não entendo por quê, mas eles me contavam coisas no dia do meu aniversário: "Olha, meu filho, você vai fazer o que você quiser, e é importante que você faça o que você queira, mas você não pode esquecer a comunidade que você vive. O fato de você já nascer gostando de alguma coisa, já é uma vitória", e é verdade. Se você for no vestibular, fazer uma enquete, o menino fala: "Eu não sei se eu vou fazer engenharia ou medicina", ou entendeu? E eu já Ah, nasci com esse foco, desde os 9 anos que eu sabia e queria ser pintor, não queria ser aviador, não já e tinha 2 irmãos que eram militares, né, da aeronáutica e do exército, né. Então, meu pai sempre foi voluntário, e ele falava que isso era importante, porque legal, ele tá agradecendo a vida que Deus deu para ele, né. Então, ele legal. achava que você tem que participar de alguma forma. Legal. Agora, o Ciron, voltando àquela questão das novas tecnologias que você mencionou e desse pessoal aí, dessa juventude, dessa meninada que começa a fazer arte, como é que você vê o futuro da arte contemporânea no Brasil, especialmente em relação às novas tecnologias, às mídias digitais? Eu acho que é muito difícil prever, né, mas eu acho que cada geração enfrenta também os dilemas, né. Eu acho que a arte digital tem muita gente fazendo coisa muito boa com a arte digital. Eu sempre gostei de tecnologia e tive a sorte dessas tecnologias que eu comecei a usar muito cedo, porque eu tinha irmão que morava fora do país, eles me traziam coisas que não tinha ainda no Brasil. E essas tecnologias foram melhorando e eu fui me expressando com elas também, entende? E voltando lá no Césio 137, que aconteceu em 1987, quando eu vi eles fecharam o quarteirão e eu fazia desenho para revistas estrangeiras que iam no meu ateliê. Por exemplo, a RAI deixou um fotógrafo e um cineasta para documentar tudo. O meu ateliê virou uma espécie de... Eu morava em São Paulo, meus amigos me ligaram, eu vim para Goiânia, eles não queriam deixar que... Eles queriam tampar aqui, não houve aquilo, né? É, Aí, aí eu fiz uma passeata, chamei Ney Matogrosso, Lucélia Santos, todo esse pessoal nos ajudaram muito, né? E essa passeata, e quando se falava no SESI, ninguém gostava, porque eu falei: "Gente, mas isso é loucura". Aí eu fiz um mapa e fui colocando pedaços de chumbo, partes de mão, aonde tinha sido contaminado. Era mais de 1000 lugares contaminados, né. Era muito grave, mas não era toda a cidade. Quando os empresários não queriam comprar nada de Goiânia, aí baixou em mim uma coisa louca, assim, é como se eu fosse de uma pequena tribo. é, Eu falei: "Agora eu vou pintar com terra e vou fazer uma exposição em São Paulo". Então, no dia, as pessoas ficaram com medo até de ir, porque terra de Goiânia, né. Mas com aí certeza. eu expliquei: "Não, foi grave, é grave, mas não foi toda a cidade é enorme, né". É. Então, tem muito sequelado. O bairro, eu já tentei várias vezes fazer um memorial do Sésio, daquele acidente, e até hoje não foi feito, sabe. Então, eh, os acontecimentos, e eu também sempre fui muito... eu sempre tive uma cabeça de jornalista. Então, por exemplo, eu fiz uma instalação que é um jornal de mais ou menos 180 metros, com reproduções enormes, e a letra do jornal tinha 10 centímetros, porque você caminhava sobre ele e lia sobre pedofilia, violência doméstica, né? E eu pegava, teve uma ONG que me ajudou a pegar isso em 5 anos. Nessa instalação, tem até a dona Ruth Cardoso correndo, porque os alunos no Rio de Janeiro jogaram pedra nela, na época Dona do Ruth, Fernando... ex-mulher do Claro, uma presidente antropóloga incrível, foi uma Fernando primeira-dama Henrique incrível. Cardoso, que era uma Fernanda socióloga, enfim. socióloga, É, exatamente, é. é. Então, e saiu isso no Globo, então eu pegava a página do jornal, ampliava aquilo
e fiz em cima de um plástico grosso, quase que uma borracha, né? Então, eu não consigo, eu tenho uma indignação dentro de mim em relação à política brasileira, né? A política latino-americana. Você vê como é que o PT, entendeu? Acha que está tudo bem com Evo Morales. Maduro, Maduro. E eu Mas, vi. sim, conclua, por favor. Eu estava de carro, estava num táxi, estava indo para o estúdio, e a minha nora ligou, ela é venezuelana, e ela tem ela tem um primo que era pintor. Ela disse: olha, fecharam aqui a televisão e estão prendendo, matando e tal. Eu falei pro cara, vira, vamos para Campinas, que é um bairro antigo. Eu fui e comprei 700 metros de pano e escrevi Liberdade Venezuela. Não teve um intelectual brasileiro que falou nada, ou pelo menos não chegou no jornal. Então eu não entendi isso. Um dia desse eu vi que o PT reconhece. Essa questão é uma questão muito polêmica, né? Porque é um É, silêncio cúmplice, né? E várias outras questões aí, né, é. Ciron? Mas cara, o Maduro, entendeu? É, Aquilo é uma ditadura já há muito tempo. E eu é, escrevi gigantesca a palavra é. liberdade Venezuela, né? Isso nasce comigo e eu, assim, não é um negócio que fico pensando, vem em mim a ideia, e aí eu tenho que fazer, senão aquilo vai me enlouquecer, entendeu? É. É, Ciron, pela indignação, a indignação provoca a imagem em mim. Ciron, queria lembrar mais uma vez que você está aí no Crato hoje. A gente está fazendo esse bate-papo no dia 1º de novembro, que é dia de Todos os Santos. Ah, Amanhã, dia de finados, dia 2. Há uma festa enorme aí nessa região do Cariri, no dia de finados. Há uma quantidade absurda de romeiros aí pela cidade. Você já deve ter visto e sentido isso por aí. E que é uma manifestação muito impressionante, né? Eu já tive é. algumas vezes aí na época de finados, é um negócio muito impressionante. Eu te pergunto o seguinte, com relação à religião, o ópio do povo ou o alimento da alma? É complexo essa pergunta sua, porque tem gente que precisa da religião, tem gente que precisa ser mandado, tem gente que precisa de cabresto, entendeu? Então, é complexo. Agora, eu me desvinculei das religiões porque a minha família mudou muito. Minha mãe era adventista do sétimo dia, meu pai era católico, depois meu pai virou espírita, e eu fui começando a comprar livros budistas e deixava, fiz a cabeça da minha mãe. Quando ela faleceu, ela já era budista. Não tinha essa ligação com Deus tão perverso, porque as penas humanas são muito mais leves que a de Deus, Deus, no caso cristão, né? Se você não gostar dele, ele vai te deixar queimando por 1000 anos. Eu falei, mas onde é que vai arrumar tanto combustível? Pô? Como é que é isso? Eu falava para minha mãe, ela falava, meu filho, a gente não discute a Bíblia. Eles tinham esse Ciron, medo, né? Ciron, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu gostaria que você me dissesse brevemente qual é o maior legado que você gostaria de deixar para o mundo da arte e para as próximas gerações? Eu sou um crítico ferrenho de mim mesmo. Eu não tenho essa pretensão. Te juro, não é fazendo bom moço, fazendo, sabe? Eu não sei se o meu trabalho, eu gosto de fazer o trabalho, mas não espero eu não espero que, eu gosto de fazer, eu sou um fazedor, entendeu? Então, eu não sei se eu tenho também inteligência e talento para que as coisas que eu fiz possa chegar no futuro. Agora, por exemplo, eu tive contato com os índios muito cedo. Em 92, eu criei um monumento com 500 colunas que você sobe numa rampa e você vê que é um mapa do Brasil, porque eu achava lindo aquela moeda de um cruzeiro que, da outra face, tinha um mapa do Brasil. Então, eu fiz uma grande circunferência de 70 metros de diâmetro e enfinquei 500 colunas, e cada coluna tinha reproduções da arte
pré-cabralina, que sempre me fascinou. Destruíram tudo. Só quero dizer para você, Ciron, que muita modéstia sua achar que você não vai deixar um legado importantíssimo para a cultura brasileira e para todos nós. Muito obrigado pelo bate-papo. Espero te encontrar uma próxima vez. Obrigado, Ciron. Um abraço. Obrigado você. E obrigado aos ouvintes também. Tudo de bom, meu querido amigo. Obrigado, um abraço. Obrigado a você.